E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui resolvendo questões de química. Dessa vez a gente vai resolver questões sobre radioatividade. Em 1999 foi estudada a ossada do habitante considerado o mais antigo do Brasil, uma mulher que a equipe responsável pela pesquisa convencionou chamar de Luzia. A idade da ossada foi determinada como sendo igual a 11.500 anos. Suponha que, nessa determinação, foi empregado o método de dosagem do isótopo radioativo carbono-14, cujo tempo de meia-vida é 5.730 anos. Pode-se afirmar que a quantidade de carbono-14 encontrada atualmente na ossada, comparada com a contida no corpo de Luzia por ocasião de sua morte, é aproximadamente igual a. Então a gente aqui tem várias opções de porcentagens do valor original aí que sobrou de carbono-14 nessa ossada encontrada. Então, o que é importante nesse texto aqui? É importante para mim a idade da ossada e é importante para mim o tempo de meia-vida do carbono 14. Mas o que seria esse tempo de meia-vida? A gente tem esse elemento aí, o carbono 14, e de um determinado tempo, nesse caso aqui, de 5.730 anos a 5.730 anos, cai-se pela metade a massa e, consequentemente, a atividade radioativa desse elemento. Então, se essa ossada tem 11.500 anos, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar essa idade, dividir pelo tempo de meia-vida do carbono 14 e a gente vai encontrar quantos decaimentos ocorreu aí nesse processo. Ocorreu 2 decaimentos, ou seja, a gente tinha 100%, caiu para 50% e caiu para 25%. Ó, teve 2 decaimentos. Nesse processo aqui de 100% para 50%, passou-se 5.730 anos. De 50% para cair para 25%, passou-se 5.730 anos, totalizando aproximadamente aí a idade da ossada de Luzia. Quanto mais cedo o paciente usar altas doses de radiação beta, maior será a possibilidade de atrasar ou até mesmo de frear o avanço da esclerose múltipla. Segundo a pesquisa, nesse jornal aqui nos anos 2000, sendo assim, podemos imaginar que o BI-210 como uma possível alternativa para o tratamento da esclerose múltipla. Se após 1 hora a radiação do BI-210 diminuiu para 12,5% do valor inicial, a meia-vida é de. Nesse caso aqui, está perguntando o tempo de meia-vida, né? Na questão passada, ela dava o tempo de meia-vida lá do carbono 14. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com esse camarada. A gente não sabe o tempo de meia-vida, mas sabe que em 1 hora a atividade radioativa, a radiação desse camarada caiu para 12,5%. Então, olha a estratégia. Então, no início, a gente tinha 100% dessa atividade, dessa radiação, cai para 50%, cai de novo para 25%, até chegar nessa porcentagem que tem no texto. Então, quantos decaimentos teve? 1, 2, 3. 3 decaimentos, né? Então, se esse processo levou 1 hora, 60 minutos, e teve 3 decaimentos, cada decaimento desse teve 20 minutos, não é? Então, o tempo, o período de meia-vida, para esse caso, para esse camarada aí, o BI-210, é de 20 minutos. Na sequência radioativa, então, eu não sei se eu der o zoom aqui, a webcam vai ficar na frente, mas eu vou tentar. Pronto, não fica. Seguinte, observe aí esse A, ele vai para B, depois para C, D e E. Perceba esses valores, tem um embaixo e tem um outro em cima. O de baixo ele representa o número atômico e o de cima ele representa a massa. Para você saber se ocorreu uma emissão alfa, beta ou gama, você vai olhar o que mudou no número atômico e o que mudou no número de massa. Se o número atômico diminuir em 2 unidades e a massa diminuir em 4 unidades, ocorreu uma emissão alfa. Já no caso de uma emissão beta, o número atômico ele aumenta em 1 unidade e a massa não se altera.
Para o caso de uma emissão gama, o número atômico nem a massa é alterado. Então, a gente vai analisar isso daí. De A para B, a gente percebe o seguinte. Deixa eu colocar aqui a caneta. De A para B, o que é que muda? A gente tem 84 aqui, vai para 82. E a massa, embaixo é o número atômico, em cima é a massa, certo? E a massa aqui vai para 212. Beleza, então o que é que aconteceu? O número atômico diminuiu em 2 unidades e a massa diminuiu em 4 unidades, então foi alfa. Então, as que podem estar corretas são essas daqui. A gente descarta a B e descarta a D. Agora, de B para C, o que é que muda? O número atômico ele aumentou em 1 unidade e a massa não se alterou. Isso é coisa de emissão beta. Então, saiu da jogada a letra C. De C para D, o número atômico ele aumenta novamente em 1 unidade e a massa não se altera. Isso é coisa de emissão beta, como a gente já viu. E aqui desempata e a gente descarta a alternativa E. Na música Bye Bye Brasil, então vamos pular logo aqui para a parte, né? Puseram uma usina no mar, talvez fique ruim para pescar. Poderiam estar se referindo à usina nuclear de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, no caso de tratar-se dessa usina em um funcionamento normal, certo? Dificuldades para pesca nas proximidades poderiam ser causadas pelo quê? Então, já que é um funcionamento normal, certo? Então a gente não vai pegar nenhuma dessas alternativas que falem aqui em contaminação, com rejeitos nucleares, lixo nuclear, basicamente. O problema aqui está em temperatura, em a água muito quente e isso prejudicar os peixes. Mas como assim água quente? O que isso tem a ver? Olha só, aqui a gente tem um rio, um lago ou um mar, certo? E essa água ela é captada pela usina. E por que essa água ela é captada? Porque essa água ela vai ser utilizada para trocar calor com o vapor que girou a turbina que gera energia elétrica, certo? Esse vapor ele é resfriado e volta a ser água líquida novamente, né? E ele vai para esse ciclo aqui, onde ele vira vapor de novo para girar a turbina. Mas a gente está falando dessa água aqui que é captada para resfriar, certo? Então acompanha aqui, ela vem, troca calor com vapor e é devolvida muito quente. E água quente, se você for levar em consideração um dos parâmetros mais importantes, que é o oxigênio que está dissolvido na água, que é o oxigênio que os peixes respiram, a solubilidade dele cai muito em água quente. Então os peixes não ficam com a água muito bacana para respirarem. Então os que não morrerem, eles vão se afastar desse local. Então quem vive da pesca ali nas proximidades vai ter dificuldades para encontrar peixes, porque ou eles morreram ou eles foram embora devido ao pouco oxigênio, por causa que a água está muito quente, certo? Então a gente vai com a letra A aqui, que fala justamente isso daí. Então espero que esse vídeo tenha ajudado você. Desculpa aí quando vou ler alguma questão que eu dou uma gaguejada. Mas é isso aí, acontece. Valeu, espero que tenha ajudado.